Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Já quero te pedir para se inscrever no canal e uma forma muito legal de você nos ajudar na divulgação desse episódio é fazendo um print. Você pode fazer um print da tela, coloca lá, marque @debatistas, @cbn.oficial e a gente reposta, viu? Se você fizer isso, a gente reposta. Então marca lá, mostra para os seus amigos que você está assistindo o Debatistas Podcast. Uma outra forma, para quem nos acompanha pelo Spotify, você vai passear, vai sair, vai para a academia, coloca lá no Spotify, que aí você pode sair da tela e continuar ouvindo o nosso episódio ou, de repente, conectar no Bluetooth do carro. Eu mesmo estava ouvindo podcast e isso é algo extraordinário. Talvez você fale assim, mas eu não tenho tempo, os episódios são grandes e tal. Já estou lhe dando a estratégia e o caminho das pedras para não deixar de acompanhar o Debatistas Podcast. E hoje nós estamos recebendo aqui um casal ilustríssimo, os missiólogos, né, José Guerreiro e Sandra Guerreiro. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e pela oportunidade de tê-los aqui conosco, né, esse tempo aqui no Brasil e aqui em Brasília, podendo conversar um pouquinho conosco. Eles que estão vindo do Timor-Leste. Então vamos ouvir a apresentação inicial de vocês inicialmente aí. Pastor Guerreiro. Bom, olá a todos, graças e paz, né? Como bom batista, né? Graças e paz. Eu sou o pastor José Guerreiro, sou membro da Primeira Igreja Batista de Brasília, né? E missionário em Timor há mais de 10 anos, já estamos ali há mais de 10 anos. Muito bom. E é o marido da? Sandra Guerreiro. Nós somos casados há 16 anos, temos um filho que vai completar 15 anos esse ano. E temos servido em Timor-Leste desde 2013. Desde 2013. Mas vocês têm uma história aí com a missiologia já há algum tempo, né? Vocês se formaram no Centrami, né? Que Centrami é... Centro de Treinamento. Meu Deus do céu, que vergonha, hein? A gente fala tanto Centrami, e aí o coordenador da comunicação da CBN não consegue distinguir a sigla da Centrami. É o Centro de Formação... Centro de Treinamento. Centro de Treinamento Missionário. Da Jami. E aí, hoje vocês já não estão mais ligados à Jami, estão ligados a... Nós estamos ligados a pioneiros aqui no Brasil. É uma agência internacional chamada Pioneers Missions, né, que atua... Ela é interdenominacional e atua hoje em 108 países. São mais de 3.600 missionários, com foco, né, em povos não alcançados. Maravilha. E a igreja que enviou vocês é a PIB, né? Primeira Igreja Batista de Brasília, a igreja que eu congrego. Então, somos da mesma igreja. Somos da mesma igreja. Só que eu aqui no Brasil e vocês lá no Timor. Maravilha. Então, assim, inicialmente, a trajetória de vocês. Quantos anos de casados? Vocês falaram, não, né? 16 anos de casados. E o nome do filho? João Pedro. João Pedro. E para o João Pedro, esse processo todo? Então, ele foi para o Timor com 4 anos de idade. Então, essa faixa etária é muito fácil a adaptação. Sim. Apesar de que o primeiro ano dele foi bem estressante, porque ele estudou na escola da Jami durante 6 meses para aprender a língua local, que é o teto. Sim. Que só é falado em Timor-Leste. Então, ele caiu de paraquedas na escola, onde só se falava essa língua. E aí, quando ele aprendeu o teto, em 6 meses, nós tiramos dessa escola e colocamos numa escola australiana, para ele aprender o inglês. Então, o primeiro ano foi bem chocante, mas depois ele pôde se comunicar com todo mundo, com timorenses, com outros estrangeiros também lá em Timor. E hoje ele ama o Timor. E ele fala que a casa dele é em Timor. Ah, que maravilha. É mais timorense do que brasileiro. Ah, é? Então vocês estão de férias aqui no Brasil, mas aquele desejo de voltar para casa é no Timor, então. Férias, né? Assim, não é bem férias. Sim. Porque quando a gente vem pro país, né? Então, assim, a gente é muita visita, a gente tem que visitar os parceiros. É uma forma de trabalho diferente, então, do que comumente vocês têm feito no Timor. É um trabalho, né? Um trabalho, mas é o trabalho mais de divulgação, de mobilização. Nós temos visitado muitas igrejas, né, para mobilizar pessoas, que a gente está precisando de gente hoje, né? Hoje uma das maiores carências nossas é mão de obra missionária. O projeto cresceu muito, né? Então a gente está precisando. E também prestar conta daquilo que a gente está fazendo, do que tem sido feito lá no Timor. Que bênção. Então nós vamos fazer o seguinte, você que está em casa, tem nos acompanhado, você sabe que o Debatistas Podcast é um programa de debates e entrevistas.
Às vezes a gente vai debater aqui alguns assuntos, às vezes a gente vai apenas entrevistar, e hoje nós vamos fazer as duas coisas juntas. Nós vamos falar sobre contextualização do Evangelho, mas a gente não vai ser aquela coisa teológica, onde a gente vai esgotar o tema. Eu quero falar um pouquinho sobre isso a partir da experiência dos missionários e como essa contextualização tem ocorrido lá no Timor-Leste, né? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, como podemos definir contextualização, de modo geral? Contextualização do Evangelho. Isso dá pano para manga, não dá? A contextualização, assim, ao meu entender, ao nosso entender, né, pela nossa prática, né, se vai mais daquilo assim, de você primeiro aprender a língua, né? Você tem que aprender a língua, né? E aprender a cultura. Para daí você partir de um pressuposto de como você vai compartilhar o Evangelho naquela cultura. Porque, por exemplo, a forma que compartilhamos o Evangelho aqui no Ocidente, no Brasil, lá no Timor não tem nenhum efeito, né? Ela não faz nenhum, assim, não teria nenhum efeito, porque aqui a gente foca muito na base da cosmovisão que vai tratar sobre a questão da culpa e da inocência. Somos culpados, o pecado nos fez culpados, mas Cristo veio e nos fez inocente, né? Então, a morte de Cristo na cruz nos fez inocente. Lá no Timor, a base dessa cosmovisão já é o medo e o poder. Ou seja, as pessoas servem o animismo, que é a religião tradicional, né, da cultura, porque eles têm medo das maldições que os ancestrais podem lançar. Entendi. Né? Então, quando nós apresentamos Cristo, eu não posso chegar lá e falar, não, Cristo vai, assim, se você aceite a Jesus, que ele vai tirar todos os seus pecados, você vai ser inocente de todas as culpas que o pecado trouxe sobre a sua vida. Então, qual seria... Mas eu não sou culpado, não tenho culpa de nada. Né? Então, lá a gente tem que enfatizar o poder de Cristo. Cristo venceu a morte, ele venceu o pecado, ele se fez carne, habitou entre nós, mas ele não pecou. E ele venceu a morte. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E esse poder é o que ele tem para nós, para vencermos todas as maldições. Ele venceu todas as maldições. O nome dele é poderoso. Então, assim, a gente tem que focar na segurança para que eles não tenham o medo. O poder de Cristo para que tira todo o medo. Sim. Né? Que tira todo o medo. Então, isso é algo assim que a gente tem nessa contextualização. Então, você tem que aprender formas e diferentes visões, né? Por exemplo, a gente viu um exemplo, pode compartilhar? Pode, fica à vontade. Teve um pastor que foi lá uma vez, um estrangeiro, né, não um brasileiro, numa conferência, né? É até engraçado, né? Mas assim, a falta desse saber, né, provoca confusões. Sim. Né? Então, o pastor, ele estava numa pregação muito boa, muito eloquente, e falando sobre as ovelhas e os bodes, a separação, né, entre quem vai para o céu e para o inferno. E aí ele falou que os bodes seriam separados e jogados no inferno, e as ovelhas iriam para o aprisco de Cristo. Quer ver? Né? Só que bode no Timor é chamado de Bibi Timur. Sim. Né? Que significa o Bibi timorense, como se fosse a cabra timorense. E a ovelha é chamada de Bibi Malai, como se fosse o cabrito ali, o caprino, estrangeiro. Sim. Então, quando o tradutor foi traduzir, ele não tinha muita experiência, ele não soube, ele traduziu literalmente, como o pastor tinha falado, e aí gerou uma dúvida, pessoal, então é só os estrangeiros que vão para o céu? Eita, meu Deus. Timorense não pode entrar no céu? A gente tem que se tornar estrangeiro para poder ir para o céu, é isso? Ficou quase agora uma guerra entre gentios e judeus. Rapaz, deu uma bafafá lá para corrigir isso daí. No ano seguinte, esse pastor voltou, ele teve que corrigir isso daí, fazer uma explanação sobre esse problema, porque deu pano para manga, né? Então, assim, é muito importante essa contextualização, né? A gente não pode achar que tudo é igual. Certo. Tudo é igual, né? Não é. Então, quando a gente está falando sobre contextualização, estamos falando da forma de levar o evangelho. Não seria necessariamente a contextualização do evangelho em si, mas a forma como você o apresenta, né? A ideia seria essa. Complementa, Sandra. Eu estou aqui nesse dilema, né? Porque eu falei, eu chamo como? Ela falou, chame de Sandra. Lá no Timor é Mana Sandra, né? Mana Sandra. Ou Mana San. Mais próximos, Mana San. Então, eu acho que o maior desafio é
você pensando na sua própria cultura, como abordar outra pessoa, né, de uma cultura totalmente diferente. Então, a gente estuda a cosmovisão como se fossem as lentes dos óculos. Então, você vai ter que trocar a sua lente, só que você ainda não conhece a cultura, a cosmovisão do outro. Então, especialmente nos primeiros anos da chegada do missionário ao campo, realmente, às vezes a gente fica naquela ânsia, eu quero compartilhar, eu quero trabalhar, e é muito importante que a gente tenha esse tempo para aprendizado da língua, aprendizado da cultura, observar, ver como as coisas funcionam na comunidade, para que aí sim você tenha mais condições de fazer essa contextualização. Certo. Vocês estão, você falou, quantos anos no Timor? 10 anos. 10 anos, de 2013 até agora, né? Antes disso, vocês tiveram alguma outra experiência transcultural? Ou foi a primeira transcultural, né? Que eu falo em outra nação. Porque a gente está falando sobre a questão cultural, né? Hoje todos os países são multiculturais, praticamente. O Brasil mesmo, então... A gente, antes, até inclusive quando a gente começou a namorar, a gente não teve experiência transcultural antes do Timor, mas a gente trabalhou um bom tempo com missões, evangelismo de moradores de rua. Sim. Né? Então, que também é muito diferente daquilo que a gente vai pregar na igreja, do que vai fazer na igreja. É preciso um trabalho diferenciado, né? E estudar também a cultura, a linguagem. O pensamento, como eles se comportam, assim, o que eles fazem no dia a dia, como se aproximar deles. Maravilha. Né? E a gente vai falar muito sobre isso para quem está em casa aí, que talvez você pense assim, de repente é alguém que está querendo entender um pouquinho mais sobre tribos urbanas, a pregação do evangelho para outros grupos e tal. De repente você chegou aqui, não, eles estão falando sobre o Timor, é um outro país. Vai se aplicar também, porque como a gente está falando aqui, o evangelho transcultural é bem diferente do que aquilo que a gente prega na igreja. Então, você, dependendo do grupo para qual você vai, é preciso um estudo muito específico para que o evangelho seja, a forma de comunicação do evangelho seja contextualizada àquele grupo, né? Então, a segunda pergunta que eu tenho, no caso que agora eu quero ouvir um pouquinho mais do que vocês têm feito ali no Timor, um pouquinho agora da prática mesmo, né? Como tem sido essa experiência de vocês no campo com a contextualização mesmo? Vocês já falaram um pouquinho aqui do João Pedro, né? Um pouquinho dessa adaptação dele e tal. Hoje ele fala 3 línguas, então. 3 línguas. Português, inglês e o teto, né? Fluente. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de ouvir de vocês é isso, sobre a importância da comunicação do evangelho na língua mãe. Porque eu estava refletindo, eu estava ouvindo, enquanto eu vinha para cá, um pouquinho, um outro episódio aí de um outro podcast sobre contextualização, só que eles estavam falando nesse foco de tribos urbanas ali mesmo, até mesmo dos jovens. E aí me veio essa reflexão, né? A Bíblia, as versões em português, elas vão sendo atualizadas, algumas palavras vão mudando e tal. Seria algo parecido nesse sentido? Porque eu quero comunicar com o jovem, aí eu vejo alguns movimentos de Disascope, por exemplo, que eu gosto muito aqui no Brasil. Como ele está focando mais nos jovens, o termo que o Douglas Gonçalves usa é fala galera Disascope e tal, ele está focando naqueles jovens. Então, até o termo que a gente vai usar conecta mais. Então, isso influencia muito no fato de que se você levar uma pregação ou uma mensagem em inglês, embora por ser uma língua que eles conhecem, e você levar no teto, qual a diferença que isso faz? Como a gente poderia começar por aí? A língua faz toda a diferença. Sim. Né? Assim, é imprescindível que você fale a língua das pessoas. Sim. Né? Do dia a dia ali. Do dia a dia, né? Então você aprenda o jeito deles de falar, você aprenda as gírias, inclusive, né? De falar, as abreviações. Né? Porque, por exemplo, eu já ouvi muita gente falando, não, mas hoje a gente grava aqui um podcast e lá no Timor eles vão conseguir acessar. Tá, mas não vai entender. Não tem, assim, então não tem alcance. A comunicação não chega, né? Não chega, né? Ele vai assistir, mas ele não está entendendo nada. Eu até costumo brincar nas igrejas, né? Falar um momento assim, né? Que eu falo em teto, e aí uma frase em teto. Sim. Né? E aí a grande maioria fala até um amém, né? Pode falar aqui ou não? Pode. Então, Rohakara convida e mihoto, né? Rohak solo ato Itahoto beleba e Timor e Hamuto Kneba, Mituri Rameza, Chorine e Belehan Rahanebe tradicional, fura gosto los, a suída. Aí o povo fala amém. Amém, né? Aí a gente aperta a tecla SAP, né? Como o Paulo diz, como dirá o indouto amém? Qual é a tradução, pastor? Assim, é com alegria que eu queria convidar a todos para que fosse até o Timor, para que junto todos pudéssemos sentar à mesa e degustar um prato
típico, tradicional do Timor, que é muito gostoso. Um cachorro, né? Eita, o convite está feito, viu, pessoal? O convite está feito. Especialmente para os que disseram amém. Meu Deus, eu disse amém 2 vezes ainda. Meu Jesus. Mas a gente vai lá, ué. Em nome de Jesus. Isso é para vocês verem assim, a importância que faz a língua, né? Então, sim. E também aprender os costumes. Por exemplo, a primeira igreja que a gente abriu, né, a gente já está no 2º trabalho em Timor. A primeira igreja que a gente abriu foi a Igreja Batista Nacional de Quimayofon, né? A gente ainda não estava muito experiente, aí fomos fazer uma festa de fim de ano, festa de Natal, né? E aí nós mobilizamos aqui no Brasil, conseguimos uma oferta boa, né? Graças a Deus, compramos presente para todos os meninos da aldeia, para os adultos, né? E aí no final de semana anterior a gente falou, olha, fim de semana que vem a gente vai fazer a nossa festa de Natal, né? Então venham, se arrumem, venham, tragam as crianças, a gente vai trazer uma comida bem gostosa, um cachorro quente, né? E todo mundo, ei, um cachorro quente. Mas a gente pensando no cachorro quente nosso, né? Sim. A gente pensando no nosso cachorro quente, né? E aí quando a gente chegou lá, Deus pra gente, todo mundo feliz, né? Então agora vamos comer, oramos ali, vamos comer. Aí eu lembro bem, né, que eu tava assim, aí a Sandra, mais uns amigos estavam servindo, né, o cachorro quente. Aí passou um jovem assim, né? Mas é pão com salsicha. Uma desilusão, assim. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Bem quentinho, no ponto. Então, assim, a gente tem que aprender isso. Então, assim, essa forma de comunicação, de como você vai comunicar o evangelho, é muito importante, né? Então, você saber a língua das pessoas e comunicar no jeito delas, né? Por exemplo, eu não posso chegar lá no Timor hoje, que é um país, por exemplo, lá em Malbice, onde nós estamos trabalhando, e comunicar o evangelho, assim, com palavras teológicas, rebuscadas e aquelas coisas, assim, que muitas coisas a gente usa aqui no Brasil, com, né, desculpe aqui, os calvinistas, os arminianistas, assim, eles vão entender o que é isso, não né? Sabe nem, assim, até aqui no Brasil a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Dentro de onde a gente está indo, qual grupo a gente está evangelizando com essas terminologias, né? Então lá, isso também vocês percebem literalmente. Tem que ter, você tem que aplicar na forma deles, assim, de acordo com o entendimento deles. Então são pregações mais simples, mas mais objetivas, né? Porque no Timor também há um grande déficit de atenção devido à desnutrição. Então a gente tem muito problema com déficit de atenção. Então, assim, não adianta a gente fazer pregações longas. Tem que ser pregações curtas e objetivas para alcançar agora a pessoa. Bom, eu quero entender um pouquinho mais depois do trabalho que vocês desenvolvem, social, que envolve até, mexe com a economia deles e tal. Sim. Mas, falando aqui com a Sandra sobre, além de ser missionária, é pedagoga, né? Como você tem trabalhado nessa área com os timorenses? Desde quando nós mudamos para Malbice, a pedagogia foi um recurso que abriu portas para nós. Porque quando nós chegamos na vila, é a região do Timor onde o animismo é mais forte, onde as tradições são bem enraizadas. Então, eles tinham orgulho de dizer que não existia nenhum protestante, que eles usam essa nomenclatura para se referir aos evangélicos. Né? Só para quem não entendeu, vou só abrir esse parênteses. O animismo, só para explicar para, de repente, pessoal, o que seria o animismo? Só dar uma definição rápida para a gente, você pode prosseguir o raciocínio. Tá, o animismo é uma cosmovisão, uma visão de mundo, onde a realidade ela é totalmente espiritual. Então, eles acreditam... esse mundo não tem tanto valor, porque para eles o que importa é o espiritual. Então, no caso da cultura onde nós estamos, em Timor, eles têm muito medo, o Guerreiro até falou um pouquinho sobre a questão do medo e do poder. Então, para que eles aplaquem a ira das divindades, no caso no Timor, dos ancestrais, eles vão fazer sacrifícios para poder conseguir viver uma vida sem maldição, digamos assim. No Timor, tudo é conectado com o espiritual. Por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça. É uma maldição que alguém me colocou. Sim. Então, não é natural. Entendi. Não é porque eu tô com problema nas minhas vistas, não é porque eu não dormi bem. Tem algum problema espiritual. Aí tem que ir no feiticeiro, vai levar, geralmente leva um frango, né, para descobrir se tem maldição ou não. E aí o feiticeiro vai, né, eu tive a oportunidade uma vez de estar na casa de um feiticeiro lá. Sim. E ver essa cerimônia, né? É terrível, né? Meu Deus.
esse feiticeiro ele enfiou a mão ali pelo ânus do frango, né? Tirou todas as vísceras do frango para fora, o frango vivo, né? Meu Deus. E começou a ler o frango lá assim, né? Estribuchando lá, né? E ele lendo ali, falou, tem uma maldição aqui, né? Tem uma maldição aqui, que tem que fazer isso, tem que matar um porco, que não sei o quê. E aí terminou, ele colocou tudo de volta e jogou o frango. E o frango continuou vivo, né? Meu Deus. Não morreu. Rapaz. Por quanto tempo ele ficou vivo? Não sei. E aí... Então tudo o animismo está relacionado a essa prática, tudo é espiritual nesse sentido. Tudo é então, nesse espiritual. nível bem profundo, digamos assim. E aí como é que eu diria aqui? Da natureza, né? Os recursos naturais, né? Então são tipo portais, pontos de conexão com esse mundo espiritual. Entendi. Então, por exemplo, no Timor, os 3 mais sagrados são nascentes de rios, árvores, tem uma árvore que é tipo uma figueira, né? Pode ser que aqui é uma figueira. Sim. Né? E pedras, algumas pedras específicas, né? Que eles são tipo como se fossem os portais, os pontos de conexão entre eles no mundo físico e os ancestrais no mundo espiritual. Entendi. Boa essa informação. Vou querer voltar nela já. Então, fechando parênteses aí, continuando sobre a questão da pedagogia. Então, nós entramos na comunidade com esse projeto de abrir uma pré-escola. E daí nós contratamos 4 jovens que tinham terminado o ensino médio e começamos a formação de professores com esses 4 jovens. Foi realmente o caminho para que a gente se achegasse a essa comunidade. Então a educação, a pedagogia abriu essa porta. Foi muito importante. Que bem. Hoje vocês desenvolvem um projeto na área da educação? Hoje nós temos 3 frentes de trabalho, que é a educação, o desenvolvimento comunitário e o espiritual, esse pastoreio, né? Então, na área da educação, nós temos uma pré-escola, lá ainda usa essa nomenclatura, pré-escola, que é a educação infantil. E aí, quando as crianças terminam com 6 anos, eles passam a fazer parte do contraturno, que é o reforço escolar. E aí também temos curso de português e curso de inglês na fundação. Que bênção, que legal. E só ressaltando aqui, que na nossa pré-escola a gente usa a abordagem educacional por princípios, que é onde a gente adapta o currículo, aplica a aplicação do currículo aos princípios bíblicos. Então, assim, a criança desde novinha, ela começa a ter esse contato com os princípios bíblicos. Então, tudo está conectado com os princípios bíblicos. Né? Como na cultura deles, eles tentam conectar tudo ao espiritual, ao animismo, as coisas, a gente traz isso para a visão bíblica. Então, tudo é bíblico, é governo, é individualidade, autogoverno, né? Individualidade, mordomia, né? São 7 princípios. Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso, porque a importância da educação por princípios é porque nós, como a gente está falando tanto sobre cosmovisão, e o objetivo da educação por princípios é desenvolver na criança ou no educando uma cosmovisão bíblica. Então, a Bíblia, ela é o fundamento de todo o currículo, em todas as faixas etárias da educação por princípio, e também ela é o fundamento de todas as áreas do conhecimento. Então, tudo que você vai ensinar para o aluno parte primeiro da Bíblia. Então, por exemplo, na nossa pré-escola, a cada 15 dias nós temos uma história. Então, a partir daquela história bíblica, nós vamos desenvolver os conteúdos, as disciplinas. Por exemplo, no começo do ano, a segunda quinzena, eles estudam sobre a história de Moisés. E aí, a partir da história de Moisés, eles vão aprender as palavras-chave, o que é governo, o que é lei, o que é autoridade. E aí, eles vão, dentro da sala de aula, desenvolver a constituição da sala de aula, onde eles vão raciocinar, relacionar e desenvolver, escrever as regras, o que pode fazer, o que não pode, como que a gente tem que respeitar o professor. Então, é muito interessante. Legal. Tem alguma diferença daquilo, do método? Da aplicação eu sei que vai ter, mas o método da educação por princípios daqui do Brasil para a que você tem aplicado lá no Timor, tem alguma diferença conceitual ou é basicamente a mesma coisa? Nós temos parceria com a ESEP aqui no Brasil, inclusive em abril desse ano nós tivemos uma formação, no final de março, uma equipe da ESEP e Atuação Global estiveram em Timor dando treinamento para os nossos professores, foi muito bom. Então, a metodologia são os 4 passos, que é a pesquisa acadêmica e pesquisa bíblica, e depois relacionar,
registrar. Então, essa é a metodologia que a gente usa. Ah, legal. E isso para o reconhecimento do... Aqui nós temos o MEC, lá tem o Ministério da Educação também. O Ministério da Educação aceita tranquilamente? Nós fomos mais de 3 anos para a gente conseguir o registro, mas hoje a nossa escola tem acreditação. Então, no nosso planejamento pedagógico, nós escrevemos tudo. Então, o governo tem consciência de que é uma escola confessional. Entendi. Vamos supor a minha questão, né? Como é que os pais veem isso? Eles vão para a escola, é um trabalho social desenvolvido pelos missionários. Como é que é o nome do projeto? Fundação Renovar. A Fundação Renovar. Aí eles chegam lá na Fundação Renovar, um projeto social legal. Já teve alguma situação assim de alguns pais não gostarem desse ensino que está sendo mostrado lá, que às vezes é diferente daquilo que os pais ensinam? A questão que a gente ganha, né, muito é na qualidade do ensino. A gente prima, né, pela qualidade. Sim. Então, assim, por exemplo, a gente teve um problema lá uns anos atrás, né, que começaram a falar mal, que a gente estava mentindo, lá um monte de coisa assim. E aí a gente fez uma reunião com os pais, nós fizemos uma reunião com os pais, né, e fomos conversar com eles, né, explicar o que a gente estava fazendo, tudo, mas a gente sempre deixou claro, olha, a gente ensina aqui princípios bíblicos. É uma escola confessional. A gente não ensina doutrinas de religião, a gente ensina princípios bíblicos. Pronto. Né? E aí a gente falando, aí um pai de um aluno, isso foi uma palavra que me tocou muito, né, na época. Ele falou assim, pastor, pra gente não precisa se preocupar não, pra gente tá tranquilo, porque a gente sabe a diferença. Eu tenho um filho que está estudando aqui na pré-escola e um que está no 3º ano, acho que era, né? No 3º ano, na escola pública. O que está aqui sabe mais do que o que está no 3º ano. Olha só. Então, ele falou assim, pra gente, pastor, só não precisa se preocupar. Né? E, assim, a gente sabe que aqui a qualidade, vocês aplicam, assim, vocês dão uma educação boa. E muitos dos nossos alunos, quando saem da pré-escola, eles já vão, assim, muitos pulam o 1º ano, vai para o 2º, para o 3º ano, porque já saem dali alfabetizados, né? Assim, alguns saem alfabetizados, né? Depende do desenvolvimento. Mas as formas, números, já sai conhecendo, né? Então, assim, então esse foco na qualidade ameniza, de repente, o ensino que talvez eles não concordem ali por conta da tradição animista e tal. Então, é porque assim, o catolicismo também está bem entranhado. Tá. Então o catolicismo lá é forte também. Então, o catolicismo e o animismo andam de mão dadas lá, né? Então, assim, eles meio que se fundiram um no outro, né? Então, aí assim... Então, quando você fala conceitos bíblicos, já é uma coisa culturalmente aceita também. A gente está falando da Bíblia, a gente não está falando de doutrina. Por conta do catolicismo, isso de alguma forma também faz com que eles... Agora, a gente já teve problemas também, por exemplo, com um aluno, foi ano passado, né, que a gente perdeu um aluno, porque todo dia ele saía da escola, mesmo sendo pequeno, lá não tem muito essa questão dos pais levarem e buscarem. Sim. Uma vila pequena, às vezes os pais falam, não, ele pode ir sozinho. Sim. Aí ele saía, quando ele passava perto do mercado, um grupo de meninos pegava ele e descia a peia nele. Ele falava assim, você está estudando em escola de protestante, isso é para você aprender a não virar protestante. Poxa. Mas não eram os meninos, eram os pais que mandavam, né? Os pais desses meninos que mandavam. Olha só, rapaz, que coisa. E aí o pai veio todo triste pra gente lá falar, pastor, mano, Sandra, eu vou ter que tirar, porque todo dia eles estão batendo no meu filho, né? E aí se eu for reagir, a gente vai ter um problema muito grande, né? Então é com muita dor no coração, mas eu vou ter que tirar, porque eu sei que aqui meu filho tá aprendendo. Eita, poxa, que pena. É aquilo, né? Faz parte da proclamação do evangelho, infelizmente acontecem essas coisas. E uma pergunta então, como é que essa escola é sustentada? De onde vêm os recursos? Então, hoje, né, majoritariamente vai de Singapura, uma igreja de Singapura que nos apoia, mas a gente precisa de mais apoios, né? Então a gente tem buscado aqui no Brasil esse apoio maior para a gente poder crescer também. Sim. Esse trabalho para a comunidade local que está sendo assistida é gratuito? Tem alguma taxa para isso? Eles pagam muito pouco. A gente cobra uma taxa simbólica, porque em Timor tem sua tradição. Se é de graça, não tem valor. Entendi. Aqui no Brasil também tem isso. Aí nós cobramos $4, né, por aluno, por mês, né, de mensalidade, mas a gente sempre deixa claro para os pais, se você não tiver condições de pagar, porque tem pais que não têm condições de pagar esses $4, né, então a gente fala, então você vem aqui e conversa. Entendi. Pode trazer 1 quilo de feijão, tudo, o que você plantar, você traz 1 quilo que está pago. Mas o que de fato sustenta a escola, então, é esses recursos que vêm de fora. De pessoas que auxiliam, né? Sim. E aí, se você quiser ajudar, também a gente está deixando aqui na descrição o contato, tá bom? Links para vocês conhecerem um pouco mais do projeto.
Então, se você está aí vendo pelo YouTube agora, já pode rodar aí a tela, já está o contato aí embaixo, viu? Eu vou esperar você ver, viu? Amém. Anote aí para poder também auxiliar e entrar em contato e ver como você pode ajudar um pouquinho mais. Por exemplo, hoje na escola, na fundação como um todo, nós temos 20 funcionários, né, na fundação, trabalhando ali em prol. Nós servimos uma média mensal de 2.000 refeições, né, que é para balancear a nutrição, porque a desnutrição é algo muito sério no Timor. Né? Nós temos lá, assim, 1 em cada 5 crianças sofre de raquitismo, né? Ou seja, assim, não vai desenvolver os ossos, né? Ela tem problema no desenvolvimento dos ossos, não só na cognição, mas também no físico. Né? A gente tem lá uma menina, a Jorânia. Os nomes lá são... Ela pega a gente. Jorânia. Ela tem... A gente tem até uma foto, mas não sei se dá para mostrar depois, né? A gente pode colocar na edição. Porque na foto, ela com 12... Eu não sei se a gente vai poder, dependendo da foto. Não, pode. ela com 12 e o nosso filho com 13. Sim. A diferença de... Ela bate na cintura do nosso filho. Poxa. Do João Pedro, né? Se você vê a minha estatura, você vê que eu sou grandão, né? Então, sim. O pessoal de casa não está conseguindo perceber, ele é baixinho. Então, e aí, assim, tem esse problema. Então, a gente serve essas refeições para poder balancear, com a nutrição mais balanceada, né? Um carboidrato, proteína, vegetais, né? Entendi. Então, essas crianças, elas vão... o período que elas ficam na escola, de quanto tempo? São 4 horas. 4 horas. Mas aí elas têm um lanche reforçado, uma merenda, né? Sim. Então é sopa, comidinha, e a gente às vezes coloca, porque eles também têm vontade de comer coisinha mais gostosinha, então às vezes tem um bolinho com vitamina, e aí a vitamina já é mais reforçada. Entendi. Pode concluir. Não, a gente produz o morango no projeto de desenvolvimento comunitário, pode falar depois. Isso. A gente a fundação compra esse morango, né, e faz ali uma vitamina, né, para as crianças. Então elas tomam uma vitamina de morango, que é bem saudável, né? Perfeito. Então é o projeto Renovar, que funciona nas 3... O projeto Renovar é a escola e a parte do... A escola, né, educação, que a gente trabalha com essa pré-escola. Sim. Dentro do centro comunitário, que a gente tem um centro comunitário, aí vai funcionar cursos de reforço escolar, línguas, né, português, inglês, e de voluntários, né, que se dispõem assim, conforme a disponibilidade de voluntários que vão lá, né, para se expor, aí a gente oferece mais cursos, culinária, higiene bucal, aí vai depender da qualificação do voluntário para ele poder dar esse treinamento também. E o trabalho que mexe com a economia, que tem a ver com as plantações, faz parte do Projeto Renovar ou já é um outro projeto? Sim, esse assim, tá embaixo da Fundação Renovar, né? A gente gosta de falar que a Fundação Renovar é um guarda-chuva. Que aí abraça outros projetos. Vai abraçando os outros projetos. Aí vem o desenvolvimento comunitário, que a gente tem um projeto de agricultura, né, onde a gente apoia os agricultores. Hoje são mais de 100 pessoas apoiadas por esse projeto. Sim. Movimentando até a economia local ali, né? Onde a gente ajuda eles a plantar, ensina, prover sementes, equipamentos, né? Por exemplo, muitos, quando a gente chega, eles estão ali só um ferrinho, né? E aquele ferrinho ali é para limpar a terra, é para virar a terra, é para plantar, fazer o buraco, para plantar. Fazer tudo com a ferramenta só. E é agachado, não é de pé, né? Meu Deus. Agachado. E aí não tem muita tecnologia, não tem quase nada, praticamente nada. É muito rústico o processo. E aí a produção não é boa. Né? E aí com o projeto vocês a gente ensina, a gente compra, por exemplo, um kit de enxada, rastelo, pá, um carrinho de mão. Né? Que pra gente aqui é uma coisa muito simples, mas para eles já é algo muito importante que vai facilitar muito o trabalho deles. Aí a gente ensina a produzir coisas novas também. E a gente também entra com tecnologias de baixo custo. Por exemplo, nós temos colocado agora a irrigação por gotejamento, que a gente preserva, não usa tanta água, preserva mais a água, né? E a gente tem implantado que tem obtido bons resultados. E aí a gente compra deles, nós abrimos uma empresa, né, que é a Renovar Foods, tudo é Renovar. Isso aí, a Renovar Foods. A Renovar Foods, nós compramos esses produtos deles, né, e dentro ali da Renovar, nós temos o espaço da Renovar Food, onde nós contratamos os jovens da comunidade para que eles venham aprender a processar esses alimentos. Aí nós processamos esses alimentos e vendemos na capital.
supermercados, restaurantes, clientes avulsos. A capital é o Dili, né? Dili. São 67 quilômetros, 2 horas. 2 horas de onde vocês estão, da vila, como é que é o nome? Malbice até o Dili. Mais de 600 curvas. Mais de 600 curvas em 2 horas de viagem? Muito mais de 600. Rapaz... Quem vai atrás fica tonto no banco de trás. O transporte lá qual é o transporte mais comum? É o que a gente chama aqui de pau de arara. É o pau de arara. Que é o caminhãozinho, é um caminhão pequeno, né? Sim. Com os bancos atrás, o pessoal entra, senta, e ali vai porco, vai moto, vai geladeira, né? Vai tudo ali. Entendi. Então, para situar o pessoal, o Timor-Leste fica na Ásia, no sul da Ásia, ali, encostadinho na Austrália, né? Faz divisa marítima com a Austrália, é metade de uma ilha. Metade da ilha é o Timor-Leste, a outra metade pertence à Indonésia, né? É uma das ilhas da Indonésia. Então nós estamos ali a 12 horas de fuso horário daqui certinho, lá é 12 horas a mais. Ah, tá, maravilha. Esse trabalho de agricultura envolve homens e mulheres? Como é que funciona? Homens e mulheres, porque eles trabalham com a agricultura familiar. Certo. Então a agricultura é a base é a agricultura de subsistência. Sim. Então, todo mundo na família é envolvido na agricultura. Tá, mas a cultura lá é a cultura patriarcal. Patriarcal. Tem parte do país que tem a matriarcal, mas geralmente é a patriarcal e é o clã. Então, Sim. É muito diferente daquilo que a gente conhece aqui como família, que é o pai, a mãe tá. e os filhos, né? Geralmente a gente define a família como nuclear. Lá é o clã. Então, assim, qualquer um que é membro da família, é tio, avô, né? Primo de terceiro grau, tudo é família. Faz parte da família. E nessa parte do Timor-Leste, que a cultura é matriarcal, como é que funciona? Aí só muda, em vez do pai, a mãe. Mas, por exemplo, tem lá a questão do casamento, né? Que é uma questão bem séria no Timor, né? Sim. Porque as mulheres são vendidas. Sim. Então, a família do marido compra a mulher. Só que na patriarcal, quando eles casam, a mulher ela passa a pertencer à família do marido. Sim. Então ela vai servir ali a família do marido. Ela se desliga, inclusive a ligação espiritual que tem pelo animismo, eles cortam isso e ela se conecta espiritualmente à família do marido. Já na matriarcal é o inverso. O marido que vai pertencer à família da mulher. Né? Mas a família do noivo tem que pagar pela noiva, né? Tem que comprar, né? Também. E quando acontece assim, de se relacionar, da família patriarcal, é comum isso ou isso é visto como um traje, igual alguns filmes que a gente vê? Não, às vezes acontece. Aí vai de acordos. Aí são os acordos lá entre eles, né? Para ver como é que vai ficar. Geralmente o mais poderoso leva, né? Entendi. E eu gostaria então de fazer essa conexão agora, já que você falou dessa questão espiritual, desse desligamento, né, espiritual de uma família com outra. Como é que se dá essas pontes? Você falou de 3 pontos, né? Quando estava explicando o animismo aqui. Voltando então um pouco mais para essa questão da contextualização, como é que você consegue fazer essas pontes, né? Utilizar a cultura como uma ponte para o evangelho, numa situação como essa, vai ter um casamento, não sei se vocês nesses 10 anos já celebraram algum casamento lá, um casamento, como é que foi essa questão, para explicar para eles essa questão espiritual, como é que seria? Você aproveitou a cultura para fazer uma ponte, como foi? É duro. É duro? É duro, mas o que eu geralmente tento trabalhar com eles, eu apresento a visão bíblica e aí eu comento sobre a visão cultural. Sim. E aí eu falo para eles, olha, essa é a visão bíblica, essa é a visão da cultura. Agora, qual que vocês acham que está certo? Leva eles à reflexão. Traz essa reflexão, esse confronto, né, digamos assim, mas para que parta-se deles, para que isso se parta deles, não um processo onde a gente tenta manipular ali a situação para que eles achem que o nosso é o certo. Entendi. Então eu tento trazer eles para essa compreensão do que é o certo e o que é o errado. Visão bíblica, né? Dentro da Bíblia ali, né? Então, e aí eles vão trabalhando nisso, né? Entendi. Então, esses 3 pontos que você falou, que era a nascente dos rios, né? A árvore, que é a figueira, e a pedra. E a pedra. Vocês já chegaram a utilizar alguns desses elementos para trazer alguma conexão com o evangelho? Para apresentá-los ao evangelho de alguma forma? Ou, na realidade, a tentativa é fazer com que eles entendam que isso não é bíblico? É justamente isso, né? Fazer que isso... Pode trazer algum problema essas conexões? Problema porque para eles aquilo ali é espiritual, mas é do animismo, né? Então, por exemplo, tem uma aldeia ali
nossa região, que sempre quando eles vão oferecer esses sacrifícios, tem lá as datas certas que eles têm que oferecer um sacrifício específico, eles fazem no ano nascente. É perto de onde a gente tem a nossa fazendinha ali, o terreno que a gente tem produzido também nossos produtos, né? Então, eles vão lá, aí eles oferecem dinheiro, joias e sacrifício, sangue, e sempre vem uma cobra cega de um olho, e ela vem, pega todos os sacrifícios e leva. Ninguém sabe para onde. Entendi. Porque eles não seguem, né? Eu falei, eu queria ir lá com um facão, não. Mas é a mesma cobra que vem? É a mesma cobra, sempre, cega de um olho, eles falam, né? Eu nunca vi. Eles não deixam os estrangeiros participarem, né? Não é permitido a nossa participação. Eu, como cientista religioso, eu gostaria muito de ver, né? Porque a gente pode trazer, assim, pegar esse gancho e fazer várias aplicações. Eu pergunto isso porque, se eu não me engano, acho que é Dom Richardson falando sobre o Totem da Paz, né? Ele faz algumas conexões ali e tal. Pelo que eu vi, já tem até um tempo, se eu entendi bem o que era a ideia, era duas é um ponto de conexão, né? Duas tribos ali em guerra e tal, e a princípio ele havia falado sobre Judas, que Judas havia traído Jesus, e Judas foi exaltado pela comunidade. Mas depois ele foi explicar que Judas, na realidade, ele havia traído o Totem da Paz, que seria a figura que traria paz entre as duas tribos, alguma coisa nesse sentido, aquela criança. Aí o pessoal entendeu, não, então desse jeito Judas não pode ser mais. Que aí trouxe um ponto de contato. Então, por isso eu falo, nesse aspecto lá, acho que fica bem nítido da maneira como você falou, acho que fica difícil fazer pontos de contato, mas existem outros pontos na cultura que vocês conseguem fazer essas pontes. Eu sei que a contextualização, como eu falei, há N situações. Vocês preferem trabalhar... O mais básico ali é o sacrifício de animais. Tá. Se você fala o Novo Testamento, olha, é igual que a gente faz. Entendi. Né? Mas aí a gente traz. Aí, assim, a gente usa isso, né? Esse é um ponto que a gente usa, né? Tá, mas Cristo já foi o sacrifício derradeiro. Ou seja, depois do sacrifício de Jesus Cristo, a gente não tem mais necessidade de sacrificar animais, sangue de bodes, de vacas, né, de touros, essas coisas. Não há mais a necessidade, porque Cristo ele já fez o sacrifício derradeiro. Perfeito. E aí você vem também e faz a ressignificação, porque o sacrifício deles são aos espíritos do qual dá medo, né? E tal. São eles falam que são aos ancestrais. Aos ancestrais. São para os ancestrais. E aí a gente traz aquela questão de Cristo, ele venceu isso. Com o sacrifício dele, ele se sacrificou, mas ele ressuscitou. Né? E foi de uma vez por todas. Então, assim, eu não preciso mais matar porco para pedir autorização para fazer uma casa, não preciso mais matar um boi para se tem alguém doente morrendo, não preciso mais fazer nada disso. Cristo é a resposta. Entendi. E o foco da adoração também muda, né? Redirecionando a Deus. Mas que bênção. Que bom ouvir um pouco dessas experiências. Então, assim, só para o pessoal que está em casa entender mais. Então, o trabalho de vocês foca o trabalho espiritual da igreja. Como é que tem funcionado? Acho que a gente acabou falando um pouco, né? Como é que tem sido esse trabalho com a igreja lá? As pessoas que têm aderido ao evangelho, os conflitos familiares que geram, como é que tem funcionado esse trabalho? Isso é um processo lento. A gente hoje nós iniciamos a comunidade cristã de Malbice. Sim. É uma igreja que funciona na nossa casa, igrejas em lares, né? A gente trabalha com esse modelo, porque nessa região específica, assim, tem muita perseguição ainda, tem muita essa dificuldade por conta do animismo. Lá ser o centro do animismo nacional. Sim. Os maiores feiticeiros ficam lá em Malbice. Tá ali. Entendi. Então, normal, a gente tá lá, você tá andando, você vê o carro do presidente, você vê o carro do primeiro-ministro. O pessoal sai de Dili e vai lá para ir consultar os feiticeiros ali, Sim. pedir sacrifícios para fazer cerimônia. Né? Entendi. E aí, assim, por conta disso a gente, né, tem que ter um certo cuidado. E também a gente já recebeu um recado quando a gente começou, né, a gente recebeu um recado bem amigável, né, falando que a gente podia fazer a escola, podia fazer, mas o dia que a gente construísse uma igreja, que eles não daria certo o negócio. Quebraria tudo, fecharia o projeto e acabou, né? Entendi. Então, aí a gente trabalha com esse sistema. Então, toda quinta-feira o pessoal vai lá para nossa casa, janta e daí a gente faz o culto. Por que não no domingo, pastor? Que a gente mora muito próximo da igreja católica. Entendi. E aí, se a gente fizer, choca, né, com a programação da igreja católica, que pode parecer uma afronta, mesmo não sendo, mas pode parecer uma afronta. É um cuidado que vocês têm, né? E esses dois projetos,
que a gente falou anteriormente, que é a educação e o desenvolvimento comunitário, então esse é um meio para a gente alcançar o espiritual dessas pessoas, para a gente poder se achegar nessas pessoas, né, e compartilhar o evangelho com elas. Então, assim, a gente trabalha de uma certa forma o evangelho integral, que a gente leva educação, geração de renda, né, dignidade, trazendo dignidade para essas pessoas, e aí a gente tem a oportunidade de compartilhar o evangelho. Agora, a conversão já é um processo, já é um longo processo. Não é algo assim, como aqui no Brasil, a pessoa vai na igreja, levanta a mão, aceita Jesus e pronto, né? O processo de discipulado é uma coisa mais... Lá, em média, um processo de conversão para a pessoa realmente se decidir por Cristo, e entender e se decidir, porque, vai de 3 a 5 anos. Entendi. Porque, assim, não é apenas uma decisão, é um rompimento também. Entendi. É realmente uma conversão. Então, ali a gente entende bem o princípio, né, dessa palavra, assim, a praxis dessa palavra, né? Porque ela vai romper com tudo, né, da cultura. Família, religião, tradição. Então ela tem que romper com tudo isso. É uma coisa que é muito interessante lá, porque, por exemplo, existem no Timor, assim, não existem templos do animismo. O animismo não possui templo. Sim. Mas eles têm uma casa que é chamada lá na nossa região Uma Lissa. Né? Uma Lissa, que é a casa dos espíritos. Sim. Né? Que é onde eles acreditam que moram os espíritos dos ancestrais da família para poder ajudar a família. Ou seja, é mais um ponto de contato que eles têm entre o espiritual e o físico. Sim. Essa casa ela é feita em palafitas, geralmente em forma de cone. Né? Então, ali que eles colocam tudo que eles têm de valores, né? Sacrifícios também, o sangue eles colocam dentro da casa, muitas vezes. E cada membro da família tem alguma coisa dele dentro da casa, que é o que vai ligá-los espiritualmente. Então, assim, a família, esse clã, ele está todo ligado na casa. Então, quando essa pessoa se converte e decide se converter e se batizar, ela está rompendo essa ligação. Entendi. Né? Então, isso é o que gera um problema. Porque aí a família, nós vamos ser amaldiçoados por sua causa, que não sei o que e tal. E aí eles geralmente expulsam, vão expulsar de casa, vai desligar. Para que o espírito entenda que ele não faz mais parte da nossa família, para não atrair maldição. Que a família o rejeitou também. Aí vão fazer cerimônias. Então, assim, em muitos casos são expulsos da família, né? São expulsos da família também. Entendi. É uma coisa bem complexa. Aí eu gostaria já da gente ir caminhando para o final do nosso bate-papo e ouvir da Sandra quais conselhos a senhora poderia trazer. Ela não queria que eu usasse nem missionário, eu falo a senhora agora. Já pensou? Quais conselhos você deixa para quem quer se envolver mais com a proclamação do Evangelho transcultural? E de repente, antes disso, gostaria de ouvir, chega para você questões em que envolve as mulheres, as meninas, passando por algumas questões que de repente a partir do Evangelho o Evangelho meio que quebra essa coisa um pouco mais machista. Eu falei patriarcal aqui falando no sentido cultural, mas às vezes ela pode entender um pouco mais machista. Chega algumas coisas nesse sentido? Essa própria questão do barlaque, que é o que eles chamam quando vende a mulher para se casar, né? Porque as mulheres às vezes se sentem ou mais valorizadas ou menos valorizadas, dependendo da quantidade de dinheiro. Entendi. Então eu convivi com uma moça há 10 anos, ela chegou a morar conosco quando ela se converteu e a família expulsou, ela veio morar na nossa casa, morou 8 anos, depois a família fez, né, aquela ligação, perdoaram e tal, e aí ela voltou, e quando foi na época de casar, eles pediram $2.500, o barlaque dela. Sim. Aí ela falou, nossa, mas eu só valho isso? E aí a gente foi conversando, não, porque o seu valor é o valor que Cristo dá, é o sangue de Jesus, então isso muda realmente a perspectiva da mulher de saber que o valor dela não é o preço Sim. do barlaque, o dinheiro que pode ser oferecido, mas quem ela é em Cristo Jesus. Entendi. Então essa questão do valor comercial acaba afetando bastante entre elas. Aí estimula muita coisa, então. Inveja e outras coisas, né? Mas só que é terrível, né? Porque ela vai ser escrava da família do marido. Sim. Então ela tem que servir a família do marido.
Nós temos é um processo de escravidão mesmo, escravidão você pode mesmo, dizer. né? E assim, nós temos uma funcionária lá, por exemplo, ela é super capacitada na fundação hoje, né? Ela é super capacitada e a gente confia nela plenamente. E ela está à frente hoje lá do trabalho. E assim, ela, como foi comprada pela família do marido, ela tem que acordar às 5h30 da manhã, preparar todo o alimento para o dia ali que eles vão comer durante o dia, né? Aí ela vai trabalhar e ela volta, sai 5 horas da fundação, 5h30, ela volta e vai fazer a janta. E cheio de gente em casa sem fazer nada, mulheres que estão em casa ali sem fazer nada, né, que poderiam estar fazendo para ajudar, mas não, é porque é obrigação dela, é ela que tem que fazer. E se ela não faz, ninguém come e vão culpá-la. E vão dizer que a culpa é dela. E ela vai apanhar da família, né, do marido. Então você está observando um pouquinho mais, você que está em casa acompanhando um pouquinho mais do que é a cultura ali no Timor-Leste. Você pode auxiliar contribuindo, você pode auxiliar orando, e você pode auxiliar, quem sabe, marcando. Eu quero ir visitar aí, ver vocês, como é que o trabalho funciona, né? Serão muito bem-vindos e pode ficar tranquilo que a gente não vai servir cachorro. Não vai servir cachorro, não. Então tá bom. Então agora eu quero ouvir da Sandra, depois do pastor Guerreiro, alguns conselhos que vocês deixam para quem quer se envolver um pouco mais com a proclamação do evangelho transcultural. E aí quando eu falo transcultural, como um todo, né? No caso de vocês é no Timor-Leste, aqui no Brasil, de repente, alguém que quer desenvolver o trabalho entre os indígenas, quer desenvolver o próprio trabalho dentro de alguma tribo urbana. Alguns conselhos que vocês poderiam passar para, de repente, algum jovem, alguém que vocês têm uma larga experiência nesse sentido. Então, quais seriam alguns passos e alguns conselhos que você dá para quem quiser desenvolver isso? Eu acredito que nós, como temos uma cosmovisão bíblica, né, acreditamos que Deus, ele usa as habilidades, as vocações que ele nos deu. Então, eu acredito que as pessoas têm que buscar especializações, estudar. Isso é muito importante para que você possa fazer bem aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, um advogado, ele não é mais importante no reino de Deus que um pastor. Um psicólogo não é menos importante que um missionário. Sim. Então, você precisa fazer bem aquilo que o Senhor te chamou. Descobrir, buscar em Deus o que Ele quer que você faça, qual o seu papel nesse tempo histórico que nós vivemos, para que você possa fazer isso bem. Eu acho que isso é fundamental. Perfeito. Essas ferramentas lhes ajudaram muito também no desenvolvimento do Evangelho. Se tivesse chegado só com a teologia aprendida aqui no Brasil, teria sido bem difícil, né? Nem o visto a gente conseguia. Nem o visto. Hoje, para missões transcultural fora do Brasil, se você não tiver uma formação, uma profissão, você não consegue permanecer no país, né? Então, isso já dificulta hoje, né? Então, hoje, o foco de muitas agências está nisso, na capacitação, que é o que eles chamam de business as missions, que na tradução é missões como negócios, né? Algo assim. Então, assim, o meu conselho, estude bem, né? Busque uma formação, que se você tem o desejo de servir em missões, né? Busque formações na área de humanas ali que te abram portas. Sim. Educação, saúde, desenvolvimento comunitário. Então, todas essas coisas te abrem portas para que você possa começar um trabalho, né? E possa desenvolver ali, através do seu trabalho, o evangelismo, as coisas que você precisa. E aprenda a estudar cultura, não tenha medo de aprender uma língua, você tem que aprender, né? Por exemplo, hoje o inglês é básico, né? É uma coisa normal que você tem que aprender para se comunicar fora do país, dependendo, a não ser que você vá aqui para a América Latina, aí você precisa do espanhol. Mas se você for para fora, o inglês é o básico, né? Então, assim, o missionário, né? Assim, antigamente havia essa cultura, né? Que aquele que não dava certo ia ser missionário, né? Muito pelo contrário, missionário é aquele que tem que dar certo. É verdade. Porque tem que estudar, você tem que falar mais de uma língua, às vezes mais de 2 línguas. Você tem que entender sobre estudar culturas, você tem que entender uma profissão para desenvolver algum projeto, e você tem que ser uma pessoa multitarefas para poder desenvolver aquilo que você vai fazer, né? Então, para alcançar as pessoas ali. Amém. Então tá aí, recado dado, alguns conselhos para você que quer de repente entender, se especializar um pouquinho mais. Falando sobre até mesmo a escola de missões que eles fizeram, no caso da CETRAMI, a gente vai deixar também aí o
o link embaixo, se você quiser conhecer um pouquinho mais de como fazer, como chegar lá, para poder se preparar também transculturalmente. Agora, para a gente caminhar para o nosso bate-papo final, existe algum valor específico dizendo assim, o custo de uma criança no projeto por dia é tanto? Alguém poderia, se você quiser adotar, como é que funciona o trabalho para angariar fundos? Para a gente entender um pouquinho mais. Nós estamos com uma campanha e é exatamente isso. Adote uma criança com apenas R$ 47,00, você ajuda a manter a criança na escola. Uma criança com R$ 47,00. Olha aí. De repente você estava com medo, dizendo assim, não, será que eu entro em contato? Eu tenho pouco recurso, tenho pouco dinheiro. R$ 47,00 você mantém uma criança no projeto por mês. Então, dependendo da sua situação, dá para fazer até mais de uma criança. Ou de repente, se você consegue, poxa, eu vou juntar com uma pessoa, ainda assim você quer ajudar, mas R$ 47,00 é muito, junte com alguém, né? Exato. E adotem uma criança, você vai ter e poder orar pelos missionários, estar em contato e poder ter essa certeza. Poxa, estou aqui no Brasil, mas estou abençoando, ajudando no desenvolvimento de uma criança no Timor-Leste. O importante é a fidelidade, né? Que a gente saber que pode contar com aquele valor. Independe do valor, é a gente saber do valor que pode contar. Entendi. 47 hoje é mais barato que o McDonald's. Mais barato que o McDonald's. Uma plataforma de streaming, é mais ou menos. Quem assiste o Premiere vai pagar mais ou menos isso para assistir o Campeonato Brasileiro. Então, assim, é entrar em contato, fazer um compromisso. Podem contar por um ano, podem contar com esse valor por 6 meses, isso eu garanto, né? E aí ser fiel naquilo ali para que vocês possam realmente fazer ali todo o planejamento dentro desses custos, né? Amém. Então é isso. A gente falou aqui sobre a contextualização do Evangelho. Você pôde ouvir um pouquinho mais do que tem acontecido ali no Timor-Leste, na vida dos missionários, José Guerreiro e Sandra Guerreiro, e do João Pedro. E é isso. Continue orando por eles. Palavras finais, então, Pastor Guerreiro e Sandra. Bom, muito obrigado, né, como dizemos no Timor, né? Obrigado a tempo, né? Muito obrigado pelo tempo, pela oportunidade. Poder falar um pouquinho do Timor, que é um lugar que a gente ama, né? É um paísinho pequenininho, 1.300.000 habitantes, mas que precisa muito da graça do Senhor, precisam ouvir do Evangelho. Então, orem por nós e siga a gente aí nas redes sociais e se disponha também aí, né? Não só a ficar aqui orando, mas se você tiver a capacidade, se disponha aí. Doe suas férias, vai lá para o outro lado do mundo. Né? Perfeito. Naturalmente, né? Assim, do outro lado mesmo. Do outro lado mesmo do mundo, né? Então, sirva ali o Senhor com seus dons, com a sua capacidade. Você vai voltar uma pessoa muito melhor. Amém. Sandra? E eu quero agradecer também a oportunidade de falar sobre aquilo que a gente ama, né? A nossa paixão, o Senhor e missões. E eu quero inspirá-los, né, através de tudo que foi falado aqui, que você possa também se sentir que faz parte dessa missão. Essa missão não é só nossa, essa missão não é só no Timor, é uma missão que o Senhor deu para todos aqueles que acreditam nele. Então faça o seu melhor onde você estiver, e se tiver chamado missionário, cumpra aquilo que Deus colocou no seu coração, porque pela nossa experiência do que a gente tem vivido, né, todos esses 10 anos, o Senhor, ele realmente é fiel, ele capacita e ele provê, nada nos faltou nesse tempo, e nós somos tão felizes em Timor, fazendo aquilo que a gente tem a certeza de que o Senhor nos chamou, e essa certeza alegra o coração, dá uma sensação de propósito muito forte, e eu acho que todo cristão precisa ter essa sensação, descobrir isso através da obediência. Amém. E a Fundação Renovar está de portas abertas. Com certeza. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado, Pastor Guerreiro, Sandra, pelo tempo de vocês também aqui conosco. Que Deus abençoe o retorno de vocês ao Timor e todo esse projeto que tem sido desenvolvido lá. Então, ore pela Fundação Renovar, ore pelos missionários, pela família e por esse trabalho tão lindo que tem sido desenvolvido ali no Timor. Se você não acompanha o Debatistas, de repente por conta do tema esse é o primeiro episódio, veja aí outros episódios que temos. Você pode investir também, além de em missões, na vida dos missionários, e na JAMI, que é a Junta Administrativa de Missões, e outros projetos que têm sido desenvolvidos também ao longo do mundo de missões. E você pode investir também na Lerban, que é a livraria editora Renovação Batista Nacional. Vamos deixar todos esses links aqui para que você possa acompanhar, seguir e abençoar. Então não falta
opção para você investir e trabalhar. Só para finalizar aqui, a gente já colocou, mas para deixar registrado o Instagram do projeto de vocês. O meu pessoal, José Guerreiro, 1973. José Guerreiro, 1973. Da fundação Renovar Malbice. Renovar Malbice. Com 2 S's. Beleza. E da Sandra? Sandra S. Guerreiro. Sandra S. Guerreiro. Pronto. A gente você já viu aí na tela, mas para deixar registrado em áudio para quem está aí no Spotify. Então é isso. Deus abençoe e até o próximo Debatistas.